pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12. Para você encontrar aí na sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12. Marque aí na sua Bíblia, encontre essa passagem, tão curtinha, mas tão poderosa. Essa palavra é um verdadeiro exorcismo na vida da gente. É uma palavra para nós proclamarmos nos momentos de grande tentação. Quando você se sentir angustiado, oprimido, quando perturbações de todas as ordens caírem sobre você, quando você não conseguir sossegar os seus pensamentos, quando os seus sentimentos estiverem todos conturbados, proclame esta palavra. Porque as trevas não conseguem subsistir a esta palavra. Porque esta declaração de nosso Senhor Jesus Cristo manifesta a presença de Deus. Vou até dizer mais que isso. Presentifica o Senhor. Quando você proclama com fé esta palavra, a presença de Deus se torna viva onde você se encontra. E esta palavra diz assim: Jesus falou ainda: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Quem segue a Jesus não caminha no escuro, meus queridos. Quem vai ali, nas pegadas do Senhor, quem vai no encalço de nosso Senhor Jesus Cristo, não caminha nas trevas, não anda na escuridão. Ou seja, essa palavra, ela é verdadeira em dois sentidos. Porque quem caminha com Jesus não caminha no pecado. Quem caminha com Jesus não fica buscando milagre onde Deus não está. Não fica tentando manobrar o mundo espiritual para conseguir relacionamentos, para conseguir dinheiro, para conseguir vender o seu negócio. Quem segue Jesus não vai invocar entidades, espíritos, para vir realizar os seus caprichos, os seus sonhos, porque sabe que isso vai introduzi-lo na escuridão. Quem segue Jesus não caminha no pecado. Nós podemos até cair em pecado, mas existe uma grande diferença de você cair em pecado e de você caminhar no pecado. Quem caminha no pecado progride no pecado, aprofunda o mal dentro do seu coração, ingressa com a sua alma em trevas mais espessas. É diferente de uma pessoa que está lutando para não pecar e no momento de fraqueza, no momento de distração, cai. Tem uma grande diferença, uma grande. Uma pessoa que tropeça e cai, mas está no caminho que é o Senhor, cai no caminho e no caminho se levanta. Quando você está numa estrada e você encontra uma pedra pelo meio do caminho, você pode até, eu usava assim uma expressão lá em Goiânia, no Goiás, Brasília também, a pessoa sai catando mamona, né? Que ela não consegue se levantar e sai como se estivesse catando mamona, tropicando pelo meio do caminho. Às vezes vai parar lá no meio do mato,
Mas ela entende que ela se desviou, que foi um tropeço, levanta e volta ao caminho. Muitas vezes, quando nós estamos no caminho e tropeçamos e caímos na própria estrada que a gente está. Então a gente não se desvia. Agora é diferente de quem pega um rumo errado para a sua vida e se desculpa dizendo, porque Deus é misericórdia, porque Deus vai me perdoar. Deus é misericórdia, Deus perdoa quem se arrepende. Mas e os males que essa escolha está fazendo para você e está trazendo para a sua vida? Gente, Jesus amava os pecadores, mas Ele nunca amou o pecado. Jesus convivia com gente marginalizada, mas Jesus nunca foi com essas pessoas fazer o pecado que elas cometiam. Porque tem gente que, para dizer assim, que está tudo liberado, né? A pessoa diz, o reino dos céus, Jesus falou que as prostitutas e os ladrões entrariam primeiro no reino dos céus. Por quê? Porque ouviram a palavra de Deus e se arrependeram da vida errada que tinham. Eram prostitutas, mas agora já não são mais. Eram pecadores, ladrões, mas agora já não são mais. E quando aquela mulher foi levada aos pés de Jesus, porque foi flagrada cometendo adultério, cometendo pecado, Jesus não disse para ela voltar para a vida velha que ela tinha, não. A ordem dele para ela, que a amou, e depois ela se tornou uma discípula dele. A ordem de Jesus para ela foi, vá em paz e não peques mais. Porque enquanto você tiver uma vida de pecado, você não vai ter paz. A gente tem que escolher, meus queridos, se nós queremos ter paz ou se nós queremos viver no erro, viver no pecado. E a falta de paz não é simplesmente desassossego, não. Porque tem gente que acha que a falta de paz é ficar inquieto, ter alguém ali te perturbando, toda hora alguém te pedir alguma coisa. Isso aí não tem nada a ver com não ter paz ou ter paz, não. A falta de paz é tormento desesperador. Sabe o que é a falta de paz? É quando você põe a sua cabeça no travesseiro e você não sabe se você quer mais viver. É quando você não sabe se você terá condições de enfrentar as consequências do erro que você cometeu. É quando o pecado que você fez vem na sua cola pedir contas para você. Quando aquilo que você fez escondido corre risco de se manifestar aos olhos de todos e ser para você não somente uma grande humilhação, mas a destruição de tudo que com tanto sacrifício você construiu na sua vida. E diante desta ameaça você perde a sua paz. Sabe o que é você não ter paz? É você ter um inimigo que você fez, porque fez o mal contra a pessoa e agora a pessoa não te esquece. Nós temos que escolher se queremos ter paz ou se queremos uma vida no pecado. Por isso Jesus diz, a palavra diz que quem segue Jesus não anda no pecado, não anda nas coisas do mal, não anda nas coisas que a palavra de Deus nos proíbe. Sabe, porque tem coisas que a palavra de Deus nos explica. E tem outras que são tão severas que a palavra de Deus nos proíbe, quer a gente entenda ou não. É muito interessante, porque quando nós pegamos uma proibição que nos é dada pela palavra de Deus e começamos a estudá-la com seriedade, responsabilidade e transparência, nós vamos percebendo o quanto Deus tem razão nas proibições que Ele nos faz. Deus não nos proíbe nada que não seja primeiramente destrutivo para nós e que vai comprometer a nossa salvação, não é? Mas independente da gente compreender ou não, é como um pai que diz para o seu filho, isso aqui você não mexe porque isso aqui é venenoso, você não abra essa porta porque ali dentro tem um circuito elétrico, é uma rede de alta tensão que vai fritar você. Se você mexer ali, você está proibido de pendurar na janela.
porque você é pequeno. Se você escapar de lá de cima, é morte certa. Então você está proibido. E se você desobedecer, você vai ficar de castigo. Então, tem coisas que a palavra de Deus ela nos proíbe, dizendo, inclusive, que quem faz aquilo se torna abominável aos olhos de Deus. Faz Deus virar o rosto para o outro lado. Sabe quando você vê o seu filho sofrer um acidente tão feio que você não consegue olhar? É seu filho, você quer acudir. Mas quando você vê o sangue jorrando, quando você vê um pedaço saindo, você vira o rosto para o outro lado, porque de olhar você tem vontade de desmaiar. Tem coisas que nós fazemos que causa isso em Deus. Deus chega a virar o rosto para o outro lado de tão odiondo que é aquele mal sobre a minha, monstruoso aquele mal para a minha vida e para a sua vida. Tem coisas que se a gente soubesse o quanto destrói a nossa alma, nós nunca faríamos. Então a palavra de Deus está nos dizendo, quem anda com Jesus não vai nessas coisas. Não vai nesses lugares. Sabe, quando uma pessoa de Deus, ela começa a se envolver com certos espiritualismos, até dizendo assim, mas a gente não sabe, né, se é uma coisa ruim, se é uma coisa boa, é uma coisa diferente. Muitas dessas coisas que não são claras na sua maneira de expor ou que lida com realidades espirituais não conhecidas, se enquadra dentro da esfera chamada ocultismo. Quem se envolve com o ocultismo é igualzinho uma pessoa que chega numa casa antiga, numa casa abandonada, sabe essas casas de fazenda que ficaram anos, dezenas de anos, sem ter ninguém morando, a casa toda esburacada, e aí essa pessoa entra naquela casa, no ambiente escuro da casa, vê um buraco na parede, um buraco, do tamanho ali de uma bola, uma bolinha, não é? Cabe a mão da pessoa. A pessoa entra numa casa antiga, abandonada, cheia de bicho, e enfia a mão naquele buraco escuro sem saber o que ela vai encontrar ali. Ela pode encontrar um escorpião. Pode ser que uma cobra esteja morando naquele buraco. Pode ser que ela pegue uma doença enfiando a mão ali. Pode ser que não aconteça nada. Mas me diz uma coisa, você é daqueles que enfiaria a mão no buraco? Ou não? Não é? Me desculpe, mas a vida da gente é preciosa demais para a gente colocá-la em perigo por causa de nada. E tem gente que faz isso por simples aventura. Quem segue Jesus, meus queridos, não se envolve com aquilo que ele disse que não é para a gente se envolver. Não é? E também diz a palavra que quem me segue não andará nas trevas. Nosso Senhor está dando uma garantia para nós. É para a gente não andar nessas coisas, mas Ele também está nos garantindo que quem tem Jesus na sua vida não fica sem rumo, não fica sem direção, não fica sem saber para onde ir, não fica sem saber o que fazer. Então, se hoje você está se sentindo assim, Márcio, olha, estou sem rumo, estou sem direção, estou desse jeito que você falou, perdido, perdida, sem paz, não sei o que faço da minha vida, não sei que atitude eu tomo, eu não consigo me decidir e escolher um caminho para mim. Então, permita esse amigo lhe dizer algo que ele aprendeu e adotou na própria vida. Permita esse amigo aqui recomendar algo a você que a própria palavra de Deus recomenda a cada um de nós. Você sai desse buraco e dessa escuridão seguindo Jesus, indo com o nosso Senhor aonde Ele quiser te levar. Porque Deus nunca vai levar você a algo que vai ser destrutivo, pernicioso, nocivo para a sua vida. Então, quem quiser ser verdadeiramente esclarecido
Não é que tem muita gente que se envolve com ocultismo em busca de resposta, em busca de conhecimento. Não é isso que você vai encontrar. Você vai encontrar confusão e perdição para a sua vida. Quem quiser ser verdadeiramente esclarecido, e quem quiser ser livre de toda cegueira de coração, e olha, cegueira de coração é cegueira emocional, e é cegueira espiritual. Não é? Já repito essa ideia para você, mas eu quero explicar para você o que é cegueira de coração. É aquele impedimento que nós vivemos à custa dos nossos erros, pecados, traumas, complexos, remorso, culpa, falta de perdão, que vai entulhando a vida da gente e nos impede de ver o amor que nos envolve. Essa cegueira do coração impede-nos de ver que nós somos amados. Impede-nos de ver o que na nossa vida é de verdade essencial. Não é o que diz lá o Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, e diz muitíssimo bem, diz com poesia e maestria, que o essencial é invisível aos olhos, que só se vê bem com o coração, mas tem gente que não consegue ver com o coração. Por que tem pessoas que não têm misericórdia do outro? Porque não consegue ver com o coração. Por que tem gente que vive errando na vida? Porque o seu coração não tem olhos para ver os caminhos do amor. Então a pessoa tem cegueira emocional, sabe? Ao ponto de só enxergar o que não presta e de não ter olhos para ver as coisas boas que a cercam e que prestam. Às vezes os olhos da pessoa só se abrem depois que ela perdeu quem amava, depois que a pessoa morreu. E olha, é interessante que essa cegueira não se cura nem com a morte de um ente querido. Porque ela perde aquele ente e diz, a pessoa morreu e eu não amei, eu não disse para ela que eu amava, eu não perdoei, eu não me reconciliei, eu tinha tantas coisas para dizer, eu tinha tantas coisas para fazer, e aí a pessoa fala com tanto remorso do que não pôde viver com ela, e continua repetindo o mesmo erro com os que ficaram. Às vezes por causa de um filho que faleceu, a pessoa morre para essa vida e deixa órfãos os filhos que ficaram. Tem remorso porque não viveu com o que morreu, mas continua não vivendo com aqueles que ficaram. Isso é cegueira emocional. Tem gente que está cego pelo ciúme, destruindo a própria vida, destruindo o casamento, destruindo a si mesmo, destruindo aqueles que amam. Tem gente que está cego emocionalmente por causa da inveja. Então não consegue edificar a própria vida. Gasta suas energias para destruir a vida alheia. Isso é cegueira emocional. Mas há também uma cegueira espiritual. A pessoa não consegue ver além das aparências. A pessoa não consegue enxergar a vontade de Deus por trás dos fatos. Porque se nós amamos a Deus e se cremos que Deus está conosco, nós temos que aprender a ver Deus agindo na nossa vida por trás das aparências desgostosas que se apresentam para nós. Nem tudo que nos acontece é o que a gente quer, mas em tudo que nos acontece, Deus está agindo. Até naquilo que Deus não determinou que acontecesse na nossa vida. Porque tem coisas que acontecem conosco que são contra a vontade de Deus. Então, Márcio, mas é contra a vontade de Deus e aconteceu? Acontece. Ah, mas tem coisas que acontecem que não é da vontade de Deus? Claro que tem. Você acha que o meu pecado é da vontade de Deus? Você acha que o seu pecado é da vontade de Deus? Não é. Você acha que a maldade que a gente faz contra uma pessoa é da vontade de Deus? Eu sou mal porque Deus quis? Não! Tem coisas que acontecem na nossa vida que é fruto da maldade alheia, que é fruto de acidentes, tem um monte de coisa. Mas até nessas coisas tristes que nos acontecem,
Deus está agindo para a nossa salvação, para a nossa libertação, nos dando força para suportar aquela dor e usar aquele embate para a gente vencer. Então, quem quiser ser verdadeiramente esclarecido e quem quiser ser livre de toda cegueira de coração, precisa caminhar nas pegadas de Jesus. Precisa criar os hábitos de Jesus. Quais eram os hábitos de Jesus? Ele diz: vinde a mim porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus era humilde. Jesus era manso. Que hábitos Jesus tinha? Jesus tinha o hábito de fazer o bem a todas as pessoas, de não despedir nenhuma pessoa doente, sem que de alguma maneira ele fizesse um bem para ela. Jesus, sendo Deus e sendo Filho de Deus, tinha o hábito de acordar antes do sol nascer para rezar. E é dali que vinha a sua força espiritual. E quando eu digo força espiritual, é força para vencer os embates da vida. A gente quer vencer os embates da vida, mas a gente não quer acordar um pouquinho antes para ter um momento de intimidade com aquele que vai nos fortalecer. A gente quer vencer essas batalhas espirituais, mas a gente não quer fazer o sacrifício de um jejum, quando o próprio Senhor nos diz que existem certos males que nós só vamos vencer pelo jejum e a oração. Ou seja, ele jejuava. Era um hábito de Jesus visitar as pessoas, inclusive pessoas que ninguém queria visitar, porque eram pessoas que tinham uma fama. Mas o Senhor não olhava para a fama delas. O Senhor olhava a possibilidade de salvá-las. Então, se eu quiser ser esclarecido e quiser ter olhos espirituais, eu preciso ter familiaridade com a palavra de Deus, para que eu possa conhecer Jesus e eu possa imitar Jesus. É preciso que eu viva como Ele viveu, imitar a vida do Senhor. E como é que a gente consegue isso? Imitar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Criar em nós os hábitos que Ele tinha, lendo a Bíblia, participando da missa e rezando o terço. Aqui, já estão aqui umas boas dicas para você. Como, Márcio? Lendo a Bíblia. Participando da missa. Por quê? Porque quando você lê a palavra de Deus, você se depara com a vida de nosso Senhor. Você descobre o que Ele fez. Descobre o que Ele reprovava. Você vê como é que nosso Senhor lidava com as situações delicadas, difíceis, oportunas e inoportunas que apareciam na trajetória dele e das pessoas de quem Ele cuidava. Nós vamos aprendendo com Jesus a lidar com a vida. E onde é que está isso? Na Bíblia. Mas onde está também? Na missa. Porque na missa, constantemente, nós nos deparamos com a vida de Jesus. Na verdade, a missa é a realização da vida, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós sabemos o que sabemos da vida do Senhor por causa da missa que a gente ia desde pequenininho. Ah, Márcio, meus filhos não leem a Bíblia. Mas você leva os seus filhos na missa? Porque ali eles vão ouvir sobre a vida do Senhor. E rezando o terço, gente. Porque os mistérios do terço são os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. É ali que nós repassamos a vida do Senhor. E é ali que nós aprendemos a ter os hábitos de Jesus e a imitar a vida de Jesus. A sabedoria de nosso Senhor não é porque é o que a gente busca quando nós queremos conhecê-lo, aprender a viver como Ele viveu e ir com Ele pelos caminhos da salvação, gozar da sabedoria de Deus,
Então é importante que a gente saiba que a sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo está infinitamente acima dos melhores mestres que a humanidade já ouviu falar. Não tem filósofo, não tem teólogo, não tem ninguém que se compara em sabedoria a nosso Senhor Jesus Cristo e as suas palavras que foram deixadas para nós. E quem estiver cheio do Espírito Santo, e aqui é a importância de estar cheio do Espírito Santo, quem estiver cheio do Espírito Santo vai encontrar na palavra de Deus o maná escondido. Você lembra que o povo no deserto não tinha o que comer? E que durante a madrugada caía uma farinha fininha que eles recolhiam de manhã para poder fazer o seu alimento? Recolhiam a farinha para fazer a comida do dia. E não podia recolher dose em dobro, porque de um dia para o outro as sobras estragavam. Todos os dias era preciso colher o maná de cada dia. Todos os dias o pão nosso de cada dia. Quem caminha com Jesus, quem busca entender a sua palavra, à luz do Espírito Santo, se a pessoa estiver cheia do Espírito Santo, todos os dias Deus vai dar a ela a graça necessária para aquele dia. E amanhã? Amanhã Deus pertence. Você não está vivendo no amanhã, você está vivendo no hoje. Seu amanhã será bom se você cuidar de hoje. Tudo que você pode fazer pelo futuro é hoje que você pode fazer, não é amanhã. Então não se preocupe com amanhã, se preocupe com hoje. E se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter esse maná escondido, você vai ter esse alimento espiritual que é a fonte de todo conhecimento e de toda força. Você sabe onde é que está o problema? O problema é quando a pessoa quer ler a palavra de Deus sem o Espírito Santo. É daí que nascem as piores heresias. Aí você ouve loucura. Você ouve até gente cristã dizendo baboseira assim desmedida, porque quer tratar a palavra de Deus sem o Espírito Santo. Se você quiser ler a Bíblia sem o Espírito Santo de Deus te iluminar, você vai entender errado, você vai pensar besteira, você vai viver equivocado. Por mais que você se dedique, você não vai encontrar, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai encontrar na palavra de Deus as respostas que você procura. Você entendeu porque tem gente que vive com a Bíblia debaixo do braço e a vida é uma decadência? Porque não basta a Bíblia. É preciso a luz de Deus que só o Espírito Santo pode dar. A senha que abre a porta do cofre dos tesouros espirituais é você conformar a sua vida com a vida de Jesus. É quando nós procuramos viver como Jesus viveu que a porta se destranca, gente. E nós temos acesso aos tesouros. Aí sim você vai entender o que nosso Senhor revelou. Aí eu pergunto para você, pergunto para mim mesmo, e pergunto para tanta gente que às vezes acha que sabedoria e conhecimento é a mesma coisa. Tem gente que conhece a palavra de Deus, mas não tem sabedoria. Sabe citar a Bíblia de cor, mas não tira proveito da Bíblia para a sua própria vida. Sabe dizer onde está o versículo, mas aquele versículo não pode curar o seu coração. Aí eu pergunto, do que adianta a pessoa falar bem sobre Deus, se ela não tem humildade? Se sendo arrogante, ela desagradar a Deus? A verdade, sabe qual é? É que não são palavras inteligentes, palavras sábias, que tornam uma pessoa boa, que tornam uma pessoa santa. Não são as palavras, mas a vida conformada à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e nas pegadas do Senhor. Não foi o que ele disse? Que quem quiser viver, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que todas as vezes que a gente quiser guardar a nossa vida, preservar a nossa vida de Deus, tomar a nossa vida para nós, inclusive contra Deus, contra a vontade de Deus, é quando eu fecho a minha vida em mim mesmo e digo, Deus não tem nada a ver com isso, porque a vida é minha. Essa vida que eu defendo com unhas e dentes eu vou perder.
Mas aquele que entregar a sua vida, esse vai salvar a própria vida, esse recuperará a própria vida. Então não são palavras, mas é a vida que a gente entrega a Deus, entrega aos outros por causa de Deus, que nos torna agradáveis a Deus. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. É melhor você fazer a vontade de Deus do que você se tornar mestre em explicar para os outros o que Deus quer. Terrível uma pessoa saber o que Deus quer e não fazer. O que cura a vida da gente é a gente fazer o que Deus quer, e não a gente fazer discurso sobre o que Deus quer. Não adianta eu pregar, não adianta eu vir aqui no Sorrindo para a Vida e dizer coisas maravilhosas, porque o que eu disser vai aproveitar para quem ouve e pôs em prática, se eu não fizer a mesma coisa. Então é uma traição a si próprio a pessoa que prega a palavra de Deus, mas não a aplica na própria vida. Do que adianta a gente saber a Bíblia de cor, né? E saber também os pensamentos dos grandes doutores, dos homens santos, inclusive, que passaram por esse mundo. E não só os homens santos, mas aquelas grandes mentes da humanidade que deixaram contributos maravilhosos. Do que adianta a gente saber tudo isso de cor, se você não experimentar que Deus ama você e você caminhar nessa vida desprovido da graça de Deus, do que te serve? Quando na verdade nós percebemos que o que nós precisamos saber e praticar para a nossa salvação é pouco, é simples, nem sempre é fácil, mas está ao alcance de todos nós. Às vezes a gente gasta a nossa vida em busca de um conhecimento que não vai nos salvar, e nós desperdiçamos a salvação que Deus colocou fácil ao nosso alcance. Então tudo nessa vida é vazio, e tudo nessa vida nos esvazia, se a gente não amar primeiramente a Deus, e como Jesus se colocar a serviço de Deus. Não. Se eu quiser viver uma vida fechada em mim, sem amar a Deus e sem servi-lo, a minha vida será vazia, e esse jeito de viver vai me esvaziando cada vez mais. É equivocada a sabedoria de uma pessoa que, por amor deste mundo, dos prazeres deste mundo, das conquistas desta vida, dos sucessos aparentes, esta pessoa, por causa destas coisas, erra o caminho do céu. Oh, tristeza! Não dá para chamar de sabedoria isso. Deus me livre de ter as pessoas que eu amo bem-sucedidas aos olhos desse mundo, mas para isso elas perderem o céu. Não, nós estamos aqui, meus irmãos queridos, caminhando para o céu. Vamos ter sucesso nessa vida? Vamos. Vamos ter êxito? Vamos. Os grandes fenômenos da humanidade em termos de conhecimento, de sabedoria, são pessoas de fé. Teve outros aí que não eram? Teve também. Mas os grandes expoentes da humanidade foram pessoas tementes a Deus, que acreditavam em Deus, descobriram coisas maravilhosas, fizeram um grande bem para o ser humano, com as suas descobertas, com o seu serviço. Mas essas pessoas não buscavam o êxito deste mundo, elas buscavam a Deus. E o resto veio como consequência. Então é um equívoco a sabedoria de uma pessoa. A gente diz sabedoria, mas não é sabedoria. Sabedoria de uma pessoa, a falsa sabedoria de uma pessoa que, por amor dos prazeres e das riquezas deste mundo, essa pessoa se desvia do céu, se esvazia e se entristece. É isso que acontece com ela. E com ela e com qualquer um, se esvazia e se entristece quem vive para perseguir recompensas que se perdem, não é? Infeliz quem coloca sua esperança nessas coisas passageiras, buscando tesouros que se perdem. Eu acho bonito, importante, a gente ter os nossos diplomas, a gente concluir os nossos cursos. Mas olha, você que está chegando ao ocaso da sua vida e que teve tanta formação,
que são aqueles quadros pendurados na parede, aqueles diplomas, muitas vezes encobertos pelo pó. Para onde que vai aquilo depois que você morrer? Alguém vai empilhar numa caixinha por um tempo, depois aquilo vai virar lixo. Se as molduras forem bonitas, vão pegar seu diploma, vai jogar no lixo, vai queimar, vai aproveitar a moldura para outras coisas. Não é isso que acontece? Quanta gente se perdendo por causa de bens materiais, famílias que se dividem por causa de herança, às vezes por causa dos filhos, às vezes por causa do pai ou da mãe que ficou. Tem filhos que brigam entre si. E às vezes a família se divide porque o pai que ficou cria situações inconvenientes por causa do apego que tem ao dinheiro, ou a mãe que ficou começa a entrar em litígio com os filhos porque não quer repartir, porque o coração está apegado a ideias de gastos que não tem fim, não tem fim. Quando a pessoa coloca a sua esperança, a sua alegria, o seu desejo nas conquistas deste mundo, é um saco sem fundo, não tem dinheiro que dá conta da criatura. Vai gastar, vai gastar, vai gastar, vai continuar infeliz, não vai resolver a própria vida e às vezes vai ficar numa situação deplorável e ainda dependendo da ajuda dos outros. Aí vai falar, injustiça. Não, a ganância faz isso com a gente. As nossas escolhas equivocadas fazem isso com a gente. E por causa de dinheiro, a gente sacrifica o que tem de mais importante na nossa vida, que é o nosso relacionamento com as pessoas que nós amamos. Se você não tiver ninguém que te ama e que te quer bem, que adianta você ter dinheiro? Vai fazer o que com isso? Vai sair comprando as pessoas? Você vai viajar? Olha, sinceramente, eu não vou gastar meu tempo com viagem se eu não posso ter comigo quem eu amo e quem quero compartilhar. Uma viagem, por mais bonita que seja, só tem sentido se for compartilhada. Um bem, uma alegria, uma beleza que a gente vive sozinho é uma tristeza. Sabe, olha que coisa triste você poder viver uma coisa boa, mas alguém colocar como condição, você não pode repartir com ninguém, é só você. Deus me livre de uma coisa dessa, que coisa triste. E no entanto tem pessoas que perseguem isso. Você está vendo que é uma loucura? É uma loucura a gente desejar o que nos afasta do bem. É uma loucura a gente satisfazer os desejos do pecado e buscar aquilo que vai trazer desgraça, que vai trazer castigo para a vida da gente. A coisa mais estúpida que a gente pode querer nesse mundo é a gente querer ter uma vida longa, sem a gente tomar cuidado para que ela seja uma vida boa. Uma vida longa, ruim, é de matar, é para morrer. Uma vida só tem sentido de ser longa se ela for boa. Se a vida for ruim, ela vai ser só sofrimento para você. Vai chegar um momento na sua vida que você vai pedir para morrer, porque você não aguenta mais aquele negócio ruim, prolongado, sabe? Até essa é uma diferença muito grande que a igreja ela tem o cuidado de fazer. Porque quando você fala de eutanásia, algumas pessoas pensam que é manter aquele corpo vivo a qualquer custo. Não. A eutanásia é você tirar de uma pessoa a possibilidade da vida, mesmo que ela queira. Agora tem coisas que não é você tirar a vida, é você prolongar a morte. E pode ser que hajam interesses em prolongar a morte e o sofrimento da pessoa por causa de dinheiro. Enquanto a pessoa está ali, sendo mantida viva, é remédio, é médico, é hospital. Muita gente vai ganhando dinheiro com esse prolongamento da morte. E que é um castigo para a pessoa que está ali. Porque ela não consegue ter alegria, ela não consegue ter prazer, ela não consegue conviver com ninguém. É só dor, é só tristeza. Quando ela não está inconsciente, tão dopada que ela está moída de sofrimento. Meu Deus do céu, você vai querer prolongar a sua vida assim? Uma vida ruim, uma vida sem sentido, uma vida sem gosto, uma vida cheia de dor. E eu não estou falando da vida física agora. Estou falando da vida emocional.
Sabe, então, não é inteligente querer ter uma vida longa sem tomar cuidado para que essa vida seja boa. Então eu vou querer o que, Márcio? Uma vida curtinha? Não quero uma vida longa e boa. Eu quero uma vida longa e boa. Mas se uma vida longa for o suficiente para tirar o céu de mim, que Deus me leve antes. Eu quero uma vida que seja do bem. Eu quero uma vida que seja agradável a Deus. Então nós não podemos esquecer, meus queridos, o que virá depois dessa nossa vida. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Coloque a mão sobre o seu coração. A gente se apega ao que passa tão rápido. E fazemos corpo mole na hora da gente buscar a felicidade eterna, a felicidade que não acaba mais. Diz a palavra de Deus que a vista não farta de ver, que o ouvido não se sacia de ouvir, que a gente está sempre buscando mais coisas, que os nossos sentidos são insaciáveis. Então use as coisas, mas não se deixe usar por elas. Não se apegue às coisas desta terra, busque as coisas do alto. Tem amor pelas coisas do céu, pois quem quer satisfazer os desejos da carne vai pesar a própria consciência, vai manchar a sua alma e vai perder a graça de Deus. Então busque as coisas do céu, busque as coisas do alto. E as coisas desse mundo, use-as, mas não se apegue a elas. Então eu pergunto para você, para a gente rezar. Isso que você está fazendo tanta conta, isso que é tão importante para você, é do alto? É do céu? É de Deus? Isso que você está tão magoado, magoada, porque você quer e as pessoas não te dão. É do alto, é do céu, é de Deus, é do bem, vai fazer bem para você. Preenche seu coração com o grande bem que Deus nos dá. Abra os seus braços e diga: vem Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é o grande bem da minha vida. Eu te quero, Senhor. Só Tu podes preencher este vazio dentro de mim e pode colocar em ordem todas as coisas. Vem Espírito Santo de Deus.